Então, voltamos, galera, para a gente continuar resolvendo aquelas questõezinhas de progressão aritmética que a gente tinha deixado aí da parte da manhã. A gente vai continuar resolvendo, temos mais 5 questõezinhas para resolver, tá? Então, essa próxima questão aí é uma questão UES 2016. Como vocês podem ver, ele colocou ali uma matriz para vocês, tá? Então, tem que lembrar lá como visualizar, como é feita a análise de uma matriz, só para saber o que é linha, o que é coluna, tá? Verificar qual nomezinho aqui, ó, representa o quê. Então, esse N, por exemplo, ele colocou que a matriz é dessa ordem aqui, ó, a N9, ou seja, tem N linhas e o que? 9 colunas, tá? Então, vamos ler a questão. Considere a matriz A, N por 9, de 9 colunas com números inteiros consecutivos, tá? Números inteiros, a gente já sabe que são aqueles números que a gente conta lá, 0 para frente, na parte positiva, sem ter nenhum número entre 1 e o seu consecutivo, o seu próximo, tá? E a parte negativa também, só que ele está considerando os inteiros positivos, tá? Então, considere a matriz de 9 colunas com números inteiros consecutivos escrita a seguir. Então, ele disse lá, ó, na primeira linha, nós temos os elementos 1, 2, 3, até o 9. Na segunda linha, do 10 ao 18. Na terceira linha, do 19 ao 27 e assim por diante. Se o número 18.109 é um elemento da última linha, tá? Então, ele não disse para você qual o número dessa última linha. Ele está dizendo que esse número aqui, ó, está na última linha, tá ok? Então, ele pediu pra gente o seguinte, ó, o número de linhas dessa matriz. Ele quer que vocês determinem o número de linhas que tem nessa matriz, sabendo que 18.109 é um elemento que está nessa última linha. Então, olha só, vamos verificar esses elementos linha por linha, tá? Quando eu olho esse carinha aqui, ó, da primeira linha, primeira coluna, os elementos que estão na primeira linha, primeira coluna, eu tenho uma sucessão da seguinte forma, ó, 1, 10, 19, 28. Da mesma forma, acontece nas outras, temos sucessões. Vamos verificar aqui, do 1 para o 10, do 10 para o 19, do 19 para o 28. Eu estou tendo alguma coisa que está acontecendo constantemente? Se eu pensar aqui, ó, que eu estou somando 9, então do 1 para o 10, somei 9, do 10 para o 19, somei 9, do 19 para o 28, somei 9, tá? Será que isso vai acontecer também nas outras colunas? Vamos ver, ó, do 2 para o 11, somamos 9, do 11 para o 20, somamos 9 e do 20 para o 29 também. Então, todas essas colunas, se eu pensar essas colunas como uma progressão, para chegar no próximo termo, eu estou somando uma razão 9, tá? Então, estou sempre somando 9. Então, olha só, na primeira linha, o primeiro termo era 1, então formava aqui para a gente uma progressão, onde primeiro o A1, né, quando a gente já pensa em progressão aritmética, a gente chama de termo e dá o nome de A, e aí a posição indica se é A1, é A2, é A3, enfim. Tá? Então, eu quero saber, ó, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender, que eu tenho que tentar achar em qual das colunas esse 18.109 vai aparecer, tá? Por quê? Quando eu descobrir em qual dessas colunas, a gente consegue também descobrir em qual linha ele está aparecendo. Tá? Então, vamos verificar aqui uma coisa. A gente já sabe que essas sucessões aí são progressões aritméticas. E mais, a gente sabe que a razão é 9, ou seja, está sempre somando 9 para chegar no próximo. A única diferença de uma para outra é o primeiro elemento.
Na primeira coluna, o primeiro elemento era 1 e depois foi trocando, tá? Então, de um jeitinho assim, bem genérico, para generalizar mesmo, a gente vai pensar no seguinte. Primeiro, tem que lembrar, lembra que eu falei de manhã, assim, ó, nesse tempinho que entre intervalo de uma aula para outra, dá uma olhadinha lá na fórmula de termo geral de progressão aritmética, de soma de N termos também, porque a gente vai usar isso aqui agora, tá? Para quem não lembra, vou colocar aqui, ó, AN, que é a fórmula do termo geral. A gente já sabe que como eu estou somando de um termo para chegar no próximo, eu estou trabalhando com progressões aritméticas, tá? Então, a primeira fórmula que a gente tem que ter na nossa cabeça para lembrar disso é o quê? Que o termo geral é igual a 1, ou seja, o primeiro termo, mais o número de termos entre o primeiro termo e o último termo, n, menos 1, multiplicando a razão. E essa razão é quem? É esse número que eu estou somando para chegar no próximo. Estou somando a um termo para chegar no próximo termo, tá? Então, aqui, ó, se eu pensar nessa primeira coluna aqui como uma progressão aritmética, eu tenho o meu A1, tá? Quem é o nosso A1 aqui? 1 mais N menos 1, que multiplica o quê? Uma razão, e a gente já sabe que essa razão é 9, tá? Então, olha o que está acontecendo. Na verdade, eu não vou nem colocar como 1 aqui, vou colocar como A1. Por que eu vou colocar como A1? Porque eu não sei em qual coluna esse 18.109 vai aparecer. Eu ainda não sei em qual coluna ele está aparecendo. Então, eu não vou aqui fixar o A1, tá? Só que o nosso AN, que é o termo que eu estou procurando, ou melhor, o termo daquela posição que nós estamos procurando, vale quanto? 18.109. Então, aqui, ó, 18.109 é igual a A1 mais nosso N menos 1, que multiplica 9, tá? Então, ó, se eu quero achar N, o número da linha aqui, onde aparece esse 18.109, eu só vou rearrumar aqui de uma forma que eu deixe esse N sozinho lá no cantinho, para eu tentar descobrir quem é ele, tá? Então, ó, o nosso primeiro termo a gente vai jogar para o outro lado. Se ele está somando, ele vai para o outro lado como? Só isso, subtraindo. Então, e outra coisa, o 9 que está multiplicando, quando for para o outro lado, vai como? Dividindo. Perfeito. Então, vê se não vai ficar mais ou menos assim, ó. N menos 1 igual a 18.109. Vou colocar aqui um pouquinho maior, porque não sei se está dando para ver ou se não está, né? Então, 18.109. Joguei o A1 para o outro lado. Menos A1. Todo mundo dividido por quanto? Pelo 9 que foi para lá dividindo. Dividido por 9. Tá? E mais, só para deixar o N realmente sozinho. N é igual a isso tudo. O 1 que está subtraindo vai passar para o outro lado o quê? Somando. Então vai ficar, ó, 18.109 menos A1 dividido por 9 mais 1, tá? Então, eu tenho que ver aqui agora qual carinha eu consigo colocar aqui que vai me dar um número inteiro. Por quê? Porque esse número inteiro, ele está dizendo pra gente que é o N. E esse N é o número da linha dessa matriz. Tá beleza? Então, olha só. Se vocês forem fazer aí as contas de vocês vão verificar o seguinte. Se eu pegar aqui, ó, e subtrair 1, que é o cara da primeira sucessão aqui, ó. Quer ver? Eu vou escrever aqui pra vocês. Eu tenho 1, 2, 3, perdão. 1, 10, 19. Essa é uma sequência. Essa aqui é outra sequência, ó. Essa é outra sequência.
E aí continua aqui, ó. Aqui, outra sequência. Eu vou escrever todas não, tá? 13, 22, 31, tá? Só que eu não sei em qual delas eu tô trabalhando. Isso aqui continua para baixo também. Eu não sei em qual delas eu tô trabalhando. Então, é isso que a gente tá querendo descobrir, tá? Se eu tiver... será que o meu 18.109 está na primeira coluna? Quem é o primeiro elemento da primeira coluna? Ó, é o 1. Então, o que eu deveria fazer? Ó? Vou testar. Vou fazer 18.109 menos 1. Dá quanto? Dá, ó, para ver em qual coluna ele está. Para n igual a 1. Nós vamos ter o quê, ó? Que n é igual... Perdão, n não, a 1. Vamos ter que o n é igual a 18.108 dividido por 9 mais 1, tá? Então, isso vocês vão fazer em todas. Vocês vão testar para quando for o A1 sendo 1, para o A2 sendo, pro A1 sendo 2, para o A1 sendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Aquele que vocês conseguirem dividir, que aí vai ser o resultado. Vamos ver se aqui a gente já consegue. Leandro, antes de fazer a divisão, será que tem algum jeito de tentar ver se realmente esse número divide por 9? Antes de fazer a divisão, para não perder tempo. Tem. Lembra lá do 3 que você somava os algarismos e aí você via, esse número está na tabuada do 3, então ele dá para dividir por 3, beleza? Aqui é a mesma coisa. Você vai somar esses algarismos e você vai ver, ó, se esse número estiver na tabuada do 9, é porque ele é divisível por 9. Então vamos testar, ó. 1 mais 8, 9, mais 1, 10, mais 8, 18. O 18 aparece pra gente na tabuada do 9? Aparece. Então, quer dizer que esse 18.108 dá para dividir por 9. Aí vocês vão lá tentar. Tá? E vai dar um número inteiro. Vocês vão ver aí, quando vocês fizerem a continha de vocês, que se você subtrair aqui, ó, 18.109 por 2, que é o primeiro elemento, o primeiro termo dessa segunda coluna, não vai dar um cara divisível por 9. E nem o resto dos primeiros termos. Então, o único que você vai conseguir é quando você subtrair o A1 por 1. Quando você substituir o A1 por 1, tá? Aí você vai conseguir dividir. Então, esse N aqui pra gente, ele vai dar 2012, só tentar fazer aí, faz a continha pra gente não perder tempo, tá? 2012 mais 1. Então, a linha que o 18.109 se encontra é a linha de número 2013. Tá? E aí, a nossa letra C de casa. Tá? Então, ó, já deixa guardado para as próximas questões a fórmula do termo geral de uma PA, tá? Que é o termo geral, o termo que a gente está procurando, o último termo lá da sequência, é igual ao primeiro termo mais n menos 1, sabendo que esse n é o número de termos que tem entre o primeiro termo e o último que está sendo trabalhado, vezes r, que é a razão. Numa PA, a razão, né, é o número que eu estou somando a um termo para chegar no seu imediatamente posterior, tá? Então, vamos para a próxima questão. Aqui. Próxima questão, o R de 2011. Um cliente, ao chegar a uma agência bancária, retirou a última senha de atendimento do dia, com o número 49, tá? Verificou que havia 12 pessoas à sua frente na fila, cujas senhas representavam uma progressão aritmética de números naturais consecutivos, começando pelo 37. Então, vamos pensar, ó, 49 foi o número que ele tirou, tá? E tinham 12 pessoas na sua frente, beleza?
a partir do 37, tá? Então, do 37, somando 12, chegava aonde? No número dele, que é o mesmo que fazer o quê, ó? 49 menos 37, isso bateu certinho, tem que dar 12 pessoas, tá? Algum tempo depois, mais de 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, o número das senhas daquelas que permaneceram na fila passaram a formar uma nova progressão aritmética. Se os clientes com as senhas de números 37 e 39 não saíram, ou seja, nem ele saiu, nem aquele número que estava quando ele chegou, tá? Não saíram do banco, o número máximo de pessoas que pode ter permanecido na fila. Então, eu quero o número máximo de pessoas que continuaram lá no banco para o atendimento. Então, olha só, primeira coisa. Ele falou que havia 12 pessoas à sua frente, cujas as senhas representavam uma progressão aritmética de números naturais consecutivos, começando em 37. Então, quem era o nosso A1? Quem era o nosso A1? Era o próprio 37. Tá? Então, aqui, ó, começa a nossa progressão aritmética. Então, vamos pensar também qual seria a razão se do A1 para o 40, do 37 para o 49 eu tenho 12 números e ele está falando que do 37 para o 49 eu tenho 12 pessoas, quer dizer que isso aqui não está pulando o número, está indo de um em um mesmo. Então, qual seria a razão da nossa progressão aritmética? Seria 1, porque olha só, do 37, eu vou somar 12 vezes, tá? Do 37 para chegar no próximo, 38, somei 1. Do 38 para chegar no próximo, 39, somei 1. Do 39 para chegar no 40, somei 1 também. Então, eu estou sempre somando 1 para chegar no próximo termo. Então, a nossa razão, vou anotar aqui embaixo, ó, a nossa razão vale 1, tá? Então, olha só, como que era realmente a nossa fórmula aqui? Vou escrever de novo, para vocês fixarem aí na cabecinha de vocês. Caso a gente ainda não lembre da fórmula. Eu tenho o termo geral, primeiro termo, número de termos entre o primeiro e o último, menos 1, vezes a razão. Então, quem é aqui? Ele falou o seguinte, ó. Se os clientes com as senhas... vamos voltar aqui. Com isso... voltar mais um pouquinho. Algum tempo depois, mais de 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, o número daquelas que permaneceram na fila passaram a formar uma nova progressão aritmética. Então, aqui eu já não tenho mais o N. Tá? Eu não sei quantas pessoas saíram e também não sei qual a razão dessa nova progressão aritmética. Beleza? Mas eu sei quem era quem. O primeiro termo, que é o 37, e o último termo, que era 49, porque eles não saíram. Então, vamos montar isso aqui em cima. Então, eu sabendo quem é o primeiro termo e o último, não sabendo a razão nem quantas pessoas tem, aí vai ficar uma coisa em função da outra, tá? Então, ó, a N, último termo, 49, isso vai ser igual ao A1, que é quem? 37, mais número de pessoas, agora eu não sei porque formou uma nova progressão aritmética. E também não sei a razão, tá? Então, N menos 1, que multiplica a razão. Vamos rearrumar isso aqui. Vou passar o 37 que está somando para o outro lado e ele vai subtraindo. 49 menos 37 vai ficar o quê? Ó? 12 igual a N menos 1, que multiplica R.
Se eu quero o número de pessoas que continuaram lá na fila, eu estou atrás desse N aqui, ó. É ele que eu estou querendo achar. Tá beleza? Então, ó, vou passar o R por outro lado. Se ele está multiplicando, regra básica lá de equação, ele vem como por outro lado? Ele vem dividindo, tá? Então, a gente tem, ó, N menos 1 igual a 12 dividido por R. E passando o menos 1 para o lado de cá. Para quem não sabe, gente, esses 3 pontinhos, quando a gente coloca assim, na matemática, a gente só quer concluir mais rápido. A gente está dizendo aqui, portanto, tá? N é igual a 12R mais 1. Então, ele está dizendo aqui, ó, que eu tenho que saber uma razão que me faça eu ter um número máximo de pessoas ainda, tá? Vamos pensar. O 12 dá para dividir por 1. O 12 dá para dividir por 2. Se eu considerar a razão como 1, dá. Se eu considerar a razão como 2, dá. O 12 dá para dividir por 3. O 12 dá por 4. E dá para dividir por 12 também. Tá? Então, eu tenho essas 5 possibilidades aqui, ó, para razão. Eu posso ter razão 1, mas já não vou ter por quê? Já posso desconsiderar 1 por quê? Porque a razão era 1 lá no começo do problema, quando estava todo mundo na fila, tá? Então, já vou desconsiderar essa razão aqui. E aí, eu quero um número agora, ó, máximo. Para eu ter um número máximo de pessoas, se a razão apareceu aqui no dividendo, tá? Quer dizer que esse cara aqui tem que ser o menor possível. Porque a razão sendo o menor possível aqui, gera um número maior como resultado da divisão. Por exemplo, ó, se eu pensar, 12 por 2 dá 6. 12 por 3 dá 4. Então, esse 6 que foi o resultado do 12 por 2 é maior do que o 4 que era o resultado do 12 por 3. Então, a gente já vai cancelar o resto aqui, ó, e vai verificar o seguinte. Para eu ter o maior número de pessoas possíveis continuando na fila, eu tenho que ter o menor número para a razão. Então, a gente vai considerar o seno como 2. N é igual a 12 dividido por 2 mais 1. Então, o número de pessoas é igual a 12 por 2, 6. 6 mais 1, 7. Letra B de bola. Ok? Dúvidas? Faz um comentáriozinho lá no aplicativo, onde já está o PDF com essas questões, tá? E aí, assim que a gente terminar a aula, se tiverem dúvida, a gente está lá para responder vocês. Tá, justamente para a próxima. Questão R de 2016. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia, corrida de 6 km. Dias subsequentes, acréscimo de 2 km à corrida de cada dia imediatamente anterior. O último dia de treino será aquele que o atleta percorrer 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse treino, do primeiro ao último dia em quilômetros, corresponde a... Então, olha só, ele falou para vocês que o primeiro dia ele corria 6 quilômetros, tá? Então, se eu estou somando, ó, eu estou tendo um acréscimo, eu estou acrescentando, quando eu estou acrescentando um valor num outro que já existia, eu estou com a ideia de adição. Eu estou adicionando o 2 no 6 que eu já tinha feito no dia anterior, no primeiro dia, tá? Então, eu estou sempre somando 2 para chegar no próximo. Isso tem cara de quê? De progressão aritmética, tá? E aí eu tenho que ver quem é razão, quem é primeiro termo e procurar aqui o que ele está pedindo para eu saber se eu vou usar a fórmula do termo geral ou a fórmula da soma que a gente ainda não falou. A fórmula da soma de N termos de uma progressão aritmética,
é feita da seguinte forma, ó. Vocês escrevem o primeiro termo somado com o último termo, tá? Então, vocês vão somar isso aí dentro dos parênteses. Vai multiplicar pelo número de termos que tem entre o primeiro e o último e dividir por 2, tá? Esse N que aparece aqui, ó, é o mesmo N que aparece aqui e é o mesmo N que aparece aqui. Então, tem que casar tudo isso. Então, vamos lá. Quem é o nosso A1? Por que eu estou falando da fórmula de soma? Ele está falando o seguinte, ó. Ele quer o total percorrido. Então, ele vai saber que no A1, no primeiro dia, ele correu 6. No segundo dia, que é o A2, ele correu 8. Então, eu já não quero o último, a quantidade de quilômetros que ele correu no último dia. Eu quero a soma disso tudo. Se ele tivesse corrido só 2 dias, como seria a conta? Seria 6 do primeiro dia, 8 do segundo dia. Correto? Mas ele não falou isso. Ele falou que o último treino ele correrá 42 e ele quer saber qual é o total do treinamento. Então, a gente precisa saber quantos dias ele treinou. Tá? Então, quem é o nosso A1? A1, 6. Quem é a nossa razão? A nossa razão vale 2, que eu estou acrescentando sempre 2. Tá? Ele falou que o último dia de treino, mas eu não sei que posição ocupa esse último dia de treino. Se é o, sei lá, 10º dia, se é o 20º dia. Então, é o nosso AN. Nosso AN corresponde a 42. E eu quero achar quem? N, que é o número de dias. Então, esse aqui a gente está procurando, tá? Utilizando a fórmula lá do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o nosso AN? 42. Agora é um joguinho de quebra-cabeça. Só vou encaixando uma informação dentro da fórmula. Nosso A1, 6 mais N menos 1, não vou mexer porque eu não sei quem é o valor de N, vezes a razão que é 2. Tá? Então, olha só, 42. Esse mais 6 aqui, ele vai passar para o outro lado. Você está somando, passou para o outro lado subtraindo. 42 menos o 6, 36. Vou colocar direto. 36 igual N menos 1, que multiplica 2. Esse 2 está multiplicando, não tá? Então, quando eu passar para o outro lado, ele vai como? Vai dividindo. Então, 36 dividido para 2, 18. Isso é igual a N menos 1. Esse menos 1, quando passar para o outro lado, vai somando. Então, N é igual a 19. Ou seja, esse atleta, ele correu durante 19 dias. Tá? Então, esse foi o total de tempo do treinamento dele. Beleza. Então, é só jogar lá nessa fórmula aqui, ó. Linda e bela. Tá? Quem é o nosso A1? Já temos, para encaixar aqui. Quem é o nosso AN? Já temos para encaixar aqui. Temos também um número de dias? N. Temos para encaixar aqui. Então, só falta achar ali, ó, a soma dos 20... Perdão. Dos 19 dias de treinamento. Então, quem é o nosso A1? Nosso A1 é 6. Somado. Quem é o nosso último termo? AN. 42. Tá? Vezes 19 dividido para 2. Para ficar de jeito esperto, S19 é igual. Vou fazer aqui dentro primeiro, ó. 42 mais 6, 48. Tá? 48 dividido por 2, ou seja, a metade de 48, 24. 24 multiplicados por 19, vamos ver quanto vai dar. 9 vezes 4, 36, sobra 3. 9 vezes 2, 18. Com 3 que subiu, 21. Aqui dá 4 e aqui dá 2. Tá? Então, 6 e nada, 6. 4 e 1, 5. 2 e 2, 4. 456. Ou seja, a soma dos quilômetros percorridos aos 19 dias dá 456.
e 56 quilômetros. Letra C de casa. Então, fica aí na tela para vocês tirarem um print, para depois colocar na folhinha, na resolução. Beleza? E aí já vai para a próxima questão. Questão de número 9. Acho que essa questão aqui ficou... O desenho ficou bem, ó, pequenininho. O desenho ficou bem pequenininho. Mas eles têm na plataforma, né? Vamos lá. 9. Na situação apresentada nos quadrinhos, as distâncias em quilômetros, então a distância de D até, perdão, a distância de A até B, de B até C e de C até D, formam nessa ordem uma progressão aritmética. Então eu já sei que vai usar as duas fórmulas que a gente já viu. O 20º termo dessa progressão corresponde a. Então eu quero quem, ó? Eu quero o 20º termo e isso aqui indica duas coisas pra gente. O A20, que é o que eu estou achando, que é o que eu quero, na verdade. E o N, então, vale o quê? 20. Então, eu quero o N, eu quero o valor do AN, da posição, eu quero o termo daquela posição, quando eu estiver tratando lá do 20º termo. Tá? Então, olha o que está escrito lá nos quadrinhos. Ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Há 10 quilômetros a mais. Então, existe 10 quilômetros a mais de A até B do que de B até C. E 10 quilômetros a mais de B até C do que de C até D. Se A fica a 390 quilômetros de distância de D, qual é a distância entre a cidade A e a cidade B? Aí ela falou assim no outro quadrinho. Sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde? Aí o outro menino respondeu. Por quê? Aí ela, minha educação encalhou. Então ela não conseguiu entender como montar essa questão, tá? Então a gente vai trabalhar com uma reta bonitinha ali de uma cidade a outra, como se uma cidade a outra, a distância entre uma cidade e outra, fosse uma reta, para entender o que está acontecendo, tá? Então aqui tem uma cidade A e aqui a cidade D. Ele disse aqui, ó, primeira informação que não está lá na primeira parte, tá? Mas a gente já começa a trabalhar com essa primeira informação que é muito importante. Ele disse que de A até D tem 390 metros de distância. Metros, ó, pertinho. Quilômetros de distância, tá? E falou o seguinte, ó, vamos supor que B esteja aqui, C esteja aqui. Ele falou o seguinte, ó, há 10 quilômetros a mais de A para B. Então vamos supor que de A para B tenha X quilômetros. Vou colocar as duas aqui para cima. A, B, C, D. Vamos supor que de A para B tenha X quilômetros, tá? Ele falou que há 10 quilômetros a mais de A para B do que de B para C. Então, se de A para B já tem X quilômetros e esse X é 10 quilômetros a mais do que de B para C, quer dizer que de B para C tem quanto? X menos 10, tá? Ele tem aquele tamanho que de A para B tinha, menos 10 quilômetros. E ele falou o seguinte, ó, e 10 quilômetros a mais de B para C, ou seja, aqui, ó, nesse pedacinho agora, tem 10 quilômetros a mais do que tem aonde? De C para D, tá? Então, aqui, teria que ter feito ao contrário. Peraí, aqui maior,
Então, se aqui tem 10 quilômetros a mais, uma questão de lógica, de C para D tem 10 quilômetros a quê? A menos que de B para C. Então, seria o quê? X menos 10, que já era a distância de B para C, menos 10 ainda. Então, isso no final, eu tenho o quê? X menos 20, tá? Então, isso está formando uma progressão aritmética. A PA está aqui, ó. Eu tenho o primeiro termo sendo x, eu tenho o segundo termo sendo x menos 10, e eu tenho o terceiro termo sendo x menos 20, tá? Ele falou o seguinte, ó, se eu somar de A para B, de B para C e de C para D, vê se vocês não concordam que eu tenho essa reta completa. Somei de A para B, B para C, C para D. Então, eu tenho a reta completa. Só que ele falou que de A para D, que é a nossa reta completa, tem quantos quilômetros de distância? 390. Então, se nós somarmos x mais x menos 10 mais x menos 20, isso está dando quanto? 390. Acho que saiu da tela, não saiu? Não, tá ok. Tá, é aí que é o 20. Show. Então, ó, x mais x mais x, 3x. Menos 10 juntando com menos 20, ou seja, tô devendo 10, tô devendo 20. Quanto eu vou dever no final? Vou dever 30. Isso é igual a 390. Menos 30, quando passar para o outro lado, ele vai somando. Então, 3x é igual a 390 mais 30. 390 mais 30, 420, correto? X, então, é o mesmo que 420 dividido por 3. Portanto, x dá quanto? 1 para 3, 1, sobra 1. 12 para 3, 4, 0. Então, 140. O valor de x é 140, tá? Então, daqui até aqui, eu tenho 140 metros, tá? Da outra distância, eu tenho subtraindo 10. Então, daqui para aqui, eu tenho 130 metros. E da outra, eu vou subtrair 10 da anterior. Então, aqui até aqui, eu tenho 120 metros, tá? Então, essa aqui é a nossa sequência. A nossa sequência vai ser 140, 130, 120. E aí a gente consegue ver, ó, quem é o primeiro termo? O primeiro termo, 140. Quem é a razão? Eu estou sempre subtraindo 10, tá? Então, a nossa progressão aritmética aqui é uma progressão aritmética decrescente com razão o quê? Menos 10, tá? Quantos termos eu tenho ali? Eu tenho 20 termos, porque ele disse que ele quer o 20º termo e quer achar o próprio a 20, tá? Então, só vou apagar isso aqui para a gente poder ter espaço, já sabendo quem é a nossa sequência. Então, nosso A1, anotando informações, A1, 140 metros, tá? O AN, que é o A20, a gente quer achar, isso aqui é a incógnita. N é igual a 20 e R é a razão de menos 10, tá? Vamos jogar lá em cima da fórmula do termo geral. A20 é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A20 que a gente quer achar, já está aqui. A1, 140. Somado. N, 20. Menos 1 vezes a razão que é quem? Menos 10. Tá? Então, A20 é
é igual a 140. 20 menos 1, 19. Esse 19 está sendo multiplicado por menos 10. Então, 19 multiplicado por menos 10, menos 190. Então, nós temos 140 menos 190. Eu tenho 140 e estou devendo 190. O nosso resultado vai ser positivo ou negativo? Isso aí, negativo. Negativo em quanto? 50. Então, o nosso termo da 20ª posição, do N20, vale quanto? Menos 50, letra A de amor. Tá? Então, fica aí o tempinho para vocês tirarem um print. Vamos fazer a última questão. Essa questão, antes de a gente começar, a gente vai dar um spoiler para vocês. A gente vai ter duas situações, tá? E aí a gente vai ter que separar essas duas situações para ver, ó. Na primeira situação, acontece uma coisa. Introduzindo uma outra situação, já vai acontecer um valor diferente. Então, eu quero ver qual é a diferença e achar aqui onde se encontra essa diferença, tá? Porque ele fala assim na questão, ó, uma questão da UER 2013. Uma farmácia recebeu 15 frascos de um remédio. De acordo com os rótulos, cada frasco contém 200 comprimidos e cada comprimido tem massa igual a 20 miligramas. Admita que um dos frascos contém a quantidade indicada de comprimidos. Então, aqui tem os 20 comprimidos, ou perdão, os 200 comprimidos. Mas que cada um destes comprimidos tenha 30 miligramas, tá? Para identificar esse frasco cujo rótulo está errado, são utilizados os seguintes procedimentos. Então, olha o que acontecia. Tinha um padrão. O padrão era o seguinte. Cada frasco continha 200 comprimidos com 20 miligramas, tá? Um dos frascos veio errado, veio com o rótulo errado. E aí, nele, a gente tem agora comprimidos com 30 miligramas, tá? Aí vamos ver qual foi o processo que ele utilizou para identificar onde estava esse erro, qual posição e quantos comprimidos, tá? Então, olha só o que ele está fazendo. Ele numerou os frascos de 1 a 15, retira-se de cada frasco a quantidade de comprimidos correspondente à sua numeração. Então, lá no frasco 1, ele tirou 1 comprimido. No frasco 2, 2 comprimidos. No frasco 3, 3 comprimidos e assim até o 15º frasco. Verifica-se usando uma balança que a massa total dos comprimidos retirados é igual a 2.540 gramas. Ou seja, dentre esses 15 frascos, um deles veio com comprimidos tendo ali 30 gramas, tá? E aí, nesse total, que tem os 2.540 miligramas. Vamos verificar o seguinte, se não houvesse esse erro, ao tirar um comprimido de cada frasquinho ali, eu teria uma certa quantidade em gramas, tá? O que é diferente dessa situação que está acontecendo, porque aqui um dos frascos tem comprimidos com 30 gramas, tá? Então, a numeração do frasco que contém os comprimidos mais pesados ou seja, o frasco que tem comprimidos com 30 miligramas. Então, a primeira situação, vamos supor que não tenha tido esse erro, tá? Eu tenho o frasco 1, eu tenho o frasco 2, o 3, o 4, o 5, e assim até o 15º, tá? Então, ó, o frasco 1, ele já falou aqui,
retira-se de cada frasco a quantidade de comprimidos correspondente à sua numeração. Então, do frasco 1, ele vai tirar um comprimido. Esse um comprimido equivale a quanto em gramas? 20 miligramas, tá? Vamos supor que no frasco 2 ainda seja esse tipo de frasco, né? Que é a primeira situação aqui, ó. Sem o erro do rótulo, tá? Então, no segundo frasco, ele vai tirar 2 comprimidos. Cada comprimido valendo 20 miligramas. Então, nós temos um total de 20 miligramas. No terceiro, a mesma coisa, ó. No terceiro frasco, eu vou tirar 3 comprimidos. 3 vezes 20, 60 miligramas. No quarto, 80 miligramas. No quinto, 100 miligramas. E vamos supor que eu queira saber a soma. Vamos ver quanto dá a soma para quando tirar todos os comprimidos daquele frasco, que são com 15 comprimidos, são 15 frascos, tá? Então, olha aqui. Vê se isso aqui não está parecendo muito uma sequência. Eu tenho 20, depois 40, depois 60, 80, 100, tá? Parece muito uma sequência. Se do termo 20 para o 40 eu somei. Se eu pensar, né, na progressão geométrica, por exemplo, a gente vê que não é uma progressão geométrica. Do 20 para o 40, se fosse uma progressão geométrica, eu teria que ter multiplicado por 2. 20 vezes 2, 40. Só que também tem que dar certo aonde? Quando eu multiplicar por 40 e chegar no próximo. Tá dando certo? Não tá. Porque 40 vezes 2 não dá 60. Então não posso. Vamos tentar somando agora. Qual número eu somo para chegar no próximo termo da nossa sequência? Somei aqui 20. Será que vai dar certo em todos eles? Do 40 por 60. Show. Do 60 por 80. Da mesma forma, tá? Então, eu estou vendo que há uma progressão aritmética, onde o meu primeiro termo vale 20 miligramas. Não sei quanto vale, sei quanto vale o último termo. Se eu pegar 15 comprimidos de 20 gramas, ao todo lá eu vou ter quantos? 300 miligramas. Tá? Eu estou sempre somando 20. Após as 15 somas, eu vou ter 300. Tá? Então, eu sei quem é o primeiro termo, sei quem é o último, sei a quantidade de termos. Ele está dizendo para vocês que ó, esse 2.540 miligramas é o total de comprimidos retirados. Então, vamos ver aqui qual o total em peso de quando eu retirar todos os comprimidos, sabendo que eu estou na situação que não teve erro, tá? Para depois comparar com a situação que estava o erro. Então, a gente vai trabalhar com a fórmula da soma dos N termos. Quem é o nosso A1? A1, 20. Quem é o nosso último termo? Que ali vai ser o 15º termo, 300. N, quem é N? 15, que é a quantidade de termos do 1 por 15. Dividido por 2, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma soma dos N termos, que aqui no nosso exemplo é 15. Então, soma dos 15 termos é igual, ó, a 1 somado com a 15 vezes 15, que é o nosso N, todo mundo dividido por 2. Então, a nossa soma é igual a A1, 20, mais a 15, 300, vezes 15, todo mundo dividido por 2. Tá? Então, 20 mais 320, 340. Vou fazer primeiro aqui a divisão, tá? Para tornar a conta mais fácil. Qual a metade de 34? Não é 17? Então, a metade de 340, 170. 170 vezes 15. Vamos ver quanto que vai dar aqui na continha do rascunho. 0, 5 vai 3, 8, 0, 7, 1, 0, 5. Uma coisa que está fazendo não está fazendo sentido.
Ó, fiz besteira aqui já, ó, tá vendo? A continha não tá batendo com a que eu fiz em casa. Então, aqui não é 170. O último termo não é 320, coloquei 320, é 300, tá? Então, 160 vezes 15. Então, 0, 0 vai 3, 8. 0, 6, 1. Então, 0, 0, 4, 1, 2. 2.400 gramas. Perdão, miligramas. Tá? Então, se eu não tivesse aquele erro ali de um dos frascos terem vindo com comprimidos com 30 miligramas, eu teria um total ali de 2.400 miligramas de comprimido, tá? Ao ser retirado. Mas eu tenho o quê? Eu tenho 2.540. Ou seja, esse 2.540 é o seguinte. Esse 2.540, vê se eu não posso pensar da seguinte forma. Se eu estou tirando um comprimido por posição, ó, a cada posição eu estou tirando a quantidade de comprimidos. Então, na posição 1 eu tirei 20, na posição 2 a quantidade de miligramas era 40, na posição 3 a quantidade de miligramas era 60 e assim por diante, tá? Então, eu não sei qual a posição que está esse comprimido de 30 miligramas. Eu estou fazendo uma situação onde não tenha erro. Então, um desses carinhas aqui, um desses N's, ele não vale 20. Ele vale o quê? Ele vale 30, tá? E aí chegou aonde? No 2.540. Então, vamos pensar, ó. 2.540 é quando eu pego esse total aqui, e ao invés de somar um valor N com 20 miligramas, eu estou somando um valor N com quantos miligramas? 30. Então, ó, menos... Ou seja, estou retirando a posição, né? Eu estou retirando aquele comprimido que estava numa posição N, que valia 20 miligramas, e agora eu estou somando um comprimido que está na mesma posição N, só que valendo quantos gramas? 30, tá? Então, olha só, olha como tá gracinha isso aqui. Quando eu passar 2.400 do lado de cá, ele vem subtraindo 2.540. Então, vai ficar 2.540 menos 2.400. Menos 20N mais 30N, isso é igual a quanto? 10N. 2.540 menos 2.400, ó, 0 com 0, 0 tirando 0, nada. 4 tira 0, 4. 5 tira 4, 1. 2 tira 2, nada. Então, fica 140 igual a 10N. O 10 que está multiplicando N, quando passar para o outro lado, vem dividindo. N é igual a 140 dividido por 10. Portanto, o nosso N vale quem? 14. Então, o comprimido de 30 miligramas, ele estava na posição lá, ó, 14, tá? Então, a numeração do frasco que contém os comprimidos mais pesados, que é os 30 miligramas, é o frasco que está na posição 14 da nossa sequência, tá? Então, com essa questão, a gente está encerrando a resolução de hoje e na próxima semana a gente continua com o nosso conteúdo aí. Bons estudos para vocês. Não deixe de tirar dúvida lá no aplicativo, nem aqui no chat também. Entre em contato com a gente para a gente saber também se vocês estão entendendo as coisas, está fluindo normalmente, como se fosse, né? Claro que não como se fosse estar falando de aula normal, mas para a gente ter o feedback de vocês aí com relação às aulas online, tá beleza? Um beijo aí para todo mundo, até a próxima aula.